Olá a todos, estamos aqui estreando a nossa nova temporada de podcasts aqui do Educac. Hoje em alusão a um dia especial, que é o Dia Nacional do Farmacêutico, né, que foi comemorado no dia 20 de janeiro. E para a gente comemorar esse dia, trouxemos aqui a doutora Luana Kelly Santana, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia. Doutora Luana, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Bom, então, primeiramente, né, agradecer, dizer que a honra é minha estar aqui, né, no Educac, né, a convite do Dr. Marco Aurélio, essa oportunidade para falar um pouquinho sobre o farmacêutico e principalmente para falar um pouquinho de mim, né? Mas eu acho que a maior intenção aqui, o maior objetivo é poder incentivar, motivar outros colegas farmacêuticos também na sua jornada, né, profissional. E essa que é uma parceria do Conselho com o Educac, né? O Conselho que já é um parceiro nosso também. Então a gente fica muito contente com essa parceria. Lu, vou chamar de Lu, porque eu É sempre Lu chamei de mesmo, Lu. nada de doutora. Eu Chamo de brinco Lu. porque eu falo muito para todos que me conhecem, né? Até mesmo meus estagiários. Nada de doutora, é Lu, Lulu, Luquinha, o que vocês acharem Eu vou melhor. te direcionar para aquela câmera ali, tá bom, Tá Lu? Quando bom, quiser pode direcionar ser. o pessoal, Tá pode direcionar para ótimo, aquela câmera. tá ótimo. Muito bem. Me conta como é que foi o teu começo. Como é que tu decidiu pela farmácia? Foi natural ou foi empurrada? Como é que foi essa história? Foi natural, Marco, mas assim, se eu te contar que foi bem lá atrás, tu não vai acreditar. Então, ainda eu acho que lá na infância, né? Ainda nem na adolescência, na infância, eu tinha uma vizinha, né, que morava em frente à nossa casa, que ela trabalhava na farmácia de uma unidade de saúde pública, né, o famoso Panda Codajás, né? Ah, esse é famoso. E então, assim, eu já percebia que ali naquele primeiro momento, até hoje eu não lembro, porque eu era muito pequena mesmo, eu não lembro se ela era farmacêutica ou se apenas ela trabalhava na farmácia. Mas o que eu lembro que, assim, muitos dos nossos vizinhos, meus pais, procuravam ela, né? Eu lembro do nome dela, era a Dona Régia, né? Ó, a memória ainda tá boa. É a Dona Régia. E eu achava muito interessante porque as pessoas procuravam a Dona Régia para falar sobre medicamento, para falar de problemas de saúde, para receber até mesmo indicação de medicamento. E eu achava aquilo muito interessante. Né? Então, assim, eu perguntava, ela é médica? Não, ela não é médica, ela é da farmácia e tal. Então, já sabia mais ou menos o que era o farmacêutico. E procurava, né, assim, saber o que o farmacêutico fazia. E, naquela época, eu já me interessava, por exemplo, em ler bula de medicamento. Adorava ler bula. Vocês não É uns gostos acreditam. meio estranhos, né, Luana? Não, e não só a bula. Eu olhava a embalagem de alimentos, embalagem de shampoo, cosméticos, Olha só. em geral, para saber a composição química, para ver o nome do profissional lá, né? Então, eu já via, assim, farmacêutico responsável técnico, né? Então, assim, eu já me interessava desde essa época. E aí, assim, foram passando os anos, né? E cheguei ali no Ensino Fundamental 2. E lá para meados do quinto ano, sexto ano, mais ou menos, eu gostava, além disso, eu gostava muito de escrever poesia, Mas poema, olha, né? Então, assim, eu escrevia, às vezes eu fugia da aula no intervalo, ia lá na biblioteca, ler uns livros de poesia e escrevia. E, por incrível que pareça, pasmem, eu gostava de escrever os poemas e assinar Luana, né? E embaixo colocava farmacêutica bioquímica. nem nem sabia, sonhava. nem sonhava se eu iria realmente ser farmacêutica. E aí, lá para o oitavo ano, mais ou menos, para chegar no ensino médio, eu disse, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu virei para meu pai e disse assim, pai, eu quero fazer escola técnica, quero fazer o curso de química, né, o técnico, ensino técnico, junto com o médico, foi na época existia, né, Aham. era junto. E aí eu disse assim, pai, eu quero fazer o curso técnico de química. Ele, minha filha, mas por quê? Eu disse, não, eu quero fazer o curso técnico de química porque eu quero ser Ser farmacêutica. farmacêutica. Nossa Senhora. E Já aí estava eu decidida. estava muito decidida. Foi algo assim que parece que eu já sabia o destino, né?
E aí fui, na época, as minhas amigas todas, né, da minha turma também fizeram, a gente fazia um mini vestibular para fazer a escola técnica. E, por incrível que pareça, de todas as minhas amigas ali da mesma turma, só eu passei para química. E aí eu disse, então era para ser, né? E foi, fiz o curso técnico em química. E aí, quando eu me formei, mais do que nunca, já tinha certeza que era a farmácia que eu queria fazer. Não passei de primeira, né? Na época, farmácia só tinha na instituição federal, pública, e eu acho que em uma instituição privada. Acho que foi a Newton Lins a primeira. Isso, né? Exatamente. E na época eu não tinha condições de pagar um curso superior, né? Particular, privado. E eu disse, não vou desistir, né? Foi logo ali no comecinho da UEA também, quando a UEA abriram os cursos. Cheguei a fazer prova para a UEA, mas por incrível que pareça, os cursos que tinham... Não tinha farmácia, não né? Tinha, não tem até hoje, acho que só teve uma turma de farmácia da UEA, né? Isso, que acabou que eles formaram, mas não abriram outras. Não abriram mais, verdade. E aí, na época, eles abriram para turismo, administração e um outro curso que eu acho que era normal superior. Nada a ver. Tentei turismo, nem no turismo eu não passei. Eu disse assim, no ano que eu me formei, eu fiquei um pouco frustrada, né? Fiquei triste porque eu disse assim, poxa, eu estava toda animada, vou fazer o vestibular. Não passei. Fiz PSC, não passei. Aí fiz a UEA para turismo, não passei. Na época tinha uma outra instituição, que era a antiga UTAM. Que hoje é as engenharias da UEA, né? Ali na João Batista. E fiz também o vestibular lá, por incrível que pareça, para engenharia de produção. Nada a ver. E também não passei. Eu acho que assim, não era para ser, né? Com certeza não. E aí fiz o vestibular macro, nada. Eu disse, meu Deus, e agora? Não, mas não vou persistir. Aí quando foi no ano seguinte, eu me preparei, ainda cheguei a fazer um cursinho preparatório de 6 meses. E aí me dediquei, né? Nesse intervalo, né, no final do curso técnico em Química, eu comecei a estagiar na UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, nos laboratórios de pesquisa da Química, do setor de Química, né? Trabalhando com fitoquímica, com plantas medicinais, tudo. E aí, como eu já estava ali dentro e seguindo aquilo tudo, aí quando estava faltando, assim... 6 meses para o vestibular, eu pedi para sair. Eu disse, não, agora eu quero estudar, me dedicar só para o vestibular. Para o vestibular. E aí foi quando eu passei, graças a Deus, e consegui entrar para o curso de farmácia. Então foi persistente, né? Persistente. Foi persistente, que legal. E aí formou... Eu sei que, engraçado, essa tua área como técnica em química te levou para a indústria? Então... Porque eu sei que você foi da indústria. Sim. Isso foi uma busca também ou foi... Não, também não foi uma busca, assim, direta. Mas eu digo que contribuiu. Porque, assim, quando eu me formei em técnica em química, eu nunca atuei na área como técnica em química. Nunca cheguei nem a tirar o registro. Não fui para a indústria. Eu fiz só o estágio dentro da universidade, né? Na época, nós fizemos... uma parceria da Escola Técnica com o CBA, né? E o estágio era dentro da UFAM, né? Então, eu fiz o estágio lá, no laboratório de fitoquímica, de química orgânica, né? Com plantas medicinais. E terminou ali, né? Passei no vestibular, fui fazer farmácia. Durante a faculdade... eu estagiei na Fundação Alfredo da Mata, ali com a doutora Mie Muroia, né? Foi quando Nossa querida amiga. Foi quando, assim, eu conheci a assistência farmacêutica, a atenção farmacêutica, o consultório farmacêutico, né? Um dos primeiros instalados no Amazonas, ali na Fundação. Então, fazia a consulta farmacêutica junto com a doutora Mie, aquilo para mim era maravilhoso. E aí fiquei alguns anos lá, acompanhando a doutora Mie, mesmo depois do estágio curricular da faculdade, né? Permaneceu lá. Permaneci como voluntária. E aí isso foi quando estava terminando o estágio curricular, faltando um mês para terminar, ainda não tinha terminado, surgiu uma oportunidade na indústria. Olha só. E foi uma professora da faculdade que entrou em contato comigo. Disse, olha, Luana...
Eu tenho um outro aluno que já está trabalhando na indústria e tal, e eles estão com um processo seletivo aberto. Legal. Gostaria que indicasse algumas pessoas e eu estou ligando para você. Se você tiver interesse, eu disse agora. Saí de lá, na época não tinha computador em casa, né? E aí saí de lá, fui para Lan House. Cheguei na Lan House. Fazer um currículo. Dei meu jeito de fazer um currículo. Liguei. Aí o professor agora me deu o número desse seu ex-aluno. Aí liguei para ele e disse assim, olha, eu tô com um currículo aqui, o que eu faço? Mando para você, leva aí. Ele, não, se você quiser me mandar por e-mail, pode mandar. Aí eu, tá bom. Sabe o que eu fiz? Mandei por e-mail, imprimi na Lan House e fui lá na empresa entregar em mãos. Perfeito. Eu disse, não vou perder essa oportunidade por nada. Dá um jeito. E assim, na época, eu lembro que alguns colegas diziam assim, não vai, porque a indústria é pesado, paga pouco, trabalho escravo, não sei o quê. Eu disse, gente, mas eu ainda não estou nem formada, faltando um mês para me formar. E é uma oportunidade, né, para começar. Então, assim, eu disse, mas eu quero. E fui. Legal isso, porque uma coisa que eu sempre comento aqui com o professor Edson, né, que também foi meu professor na faculdade, né? O professor Edson, que é o nosso diretor aqui do Educac, também fundador. Também foi meu professor. Pois é. É legal tu comentar isso, porque a gente estava falando um dia desse que nossos professores são porta de entrada para o mercado. Com certeza. Se você... Agora, obviamente, você também tem que ser um bom aluno, né? Ou tem que mostrar uma desenvoltura, porque o professor, esse cara aqui, acho que pode fazer um bom trabalho nesse local, né? Com certeza. Então, nossos professores realmente são nossa porta. Fica a dica para vocês, professores, são a porta para o mercado de trabalho. Verdade, porque assim, ali no dia a dia, né, da faculdade, do estágio, onde quer que for, né, o professor, ele tá de olho ali no que aquele aluno vem apresentando de resultado, né, e ele consegue vislumbrar o potencial. Né? Exatamente. Então, acho que esse potencial é que é o suficiente para que a gente possa ter a segurança em realmente indicar. Né? Agora, saber se a pessoa realmente vai se encaixar no perfil daquele estabelecimento, né, daquela empresa, aí a gente já não sabe. É com ela também, né? É com eles, com certeza, é com eles. Mas, assim, eu acho que é uma oportunidade muito boa, né? E que a gente tem que seguir. E quantos alunos a gente já não indicou, né, por aí, Ixi, né? Bastante. Bastante. Nossa, nem me fale. E assim, engraçado que nessa época eu entrei para a indústria, né, também assim com zero de bagagem e de experiência, né? Então eu cheguei lá na indústria sem muito conhecimento, porque na época o nosso currículo ele era mais formado para farmácia hospitalar. Né? Então, a gente tinha mais contato com a farmácia hospitalar, tudo. E aí eu cheguei na indústria, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas, assim, graças a Deus, assim, eles tinham um bom programa de treinamento. E além do programa de treinamento da empresa, né, assim, eu sempre fui uma pessoa assim, que gostei de estudar. Né? Então, surgiu um novo assunto ou uma coisa nova. Se o chefe virasse para mim e dissesse assim, o que é boas práticas de fabricação? Eu... Vai lá na internet, pesquisa, vai ler. Exato. Boas práticas de fabricação é isso, 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 isso. Quando não sabe, né, falava, disse assim, olha, realmente não tive esse contato na faculdade, mas eu vou pesquisar e Dou meu jeito. Vou estudar melhor o assunto. E era assim o dia a dia. E tem que ser, né? Tem que ser, a gente tem que se virar mesmo. Sempre. Sem falar que quando estava na indústria, às vezes a gente recebia a inspeção da Anvisa, né? Então, a Anvisa chegava, você tinha que saber o assunto, tinha que saber tudo para poder responder na hora da inspeção, né? Então, assim, você tinha que se preparar, tinha que estudar, tinha que olhar todos os roteiros de inspeção da Anvisa, saber quais eram as legislações que norteavam, né, a indústria farmacêutica para poder você responder. A saúde pública entrou durante esse meio ou foi uma pausa ou foi tudo ao mesmo tempo? Então, minha vida foi meio conturbada, né, nessa parte profissional. Ainda na faculdade, antes mesmo da indústria, nesse último ano, digamos que faltando um ano mais ou menos para formar, abriram os concursos da Sensa e da Suzano. Olha aí.
Isso era 2005. 2005, verdade. Exatamente, 2005. Eu estava na faculdade ainda. E aí, a minha turma, né, boa parte dos alunos se inscreveu para fazer os 2 concursos. Nós fizemos os 2. E eu passei nos 2. Passei tanto na Ciência quanto na Suzano. Só que na Ciência eu passei no cadastro reserva. E na Suzano não, passei bem colocada. Bem colocada. E por conta disso, né, a UFAM começou com um período de greve, bateu um desespero na gente. Só um adendo. Tu terminou a faculdade, emprego já estava garantido, né? Garantido. De um dos 2 lados. Tava garantido. Muito legal. Graças é o melhor dos mundos. Né? O melhor dos resultados. Mas assim, é porque a gente estudava, né? Assim, fazia faculdade e nas horas vagas a gente fazia grupo de estudo e fazia muito resumo. Pô, muito legal. Eu fazia muito resumo com as minhas amigas da faculdade e a gente baixava as provas de outros concursos e ficava resolvendo, né? Então aquilo ajudava muito. Não fiz cursinho na época. E aí, que por conta disso, entrou greve da UFAM, tudo, e a gente ficou desesperado. A gente não vai conseguir formar a tempo deles chamarem. Putz. Aí bateu um desespero, uma tensão. Aí, mais uma vez, a gente conta com a ajuda dos professores maravilhosos da faculdade. Na época também, a mesma professora, a professora Ellen Regina, né, que eu só tenho a agradecer para ela. Ela também era a nossa professora do estágio, junto com a professora Lenise também, correram atrás, foram lá com o Botelho, lá na central acadêmica, e conseguiram que a gente fizesse um estágio, antecipasse o estágio. Olha que legal. Então a gente não perder a vaga do antecipou. concurso. Exatamente. Nós antecipamos, eram 10 alunos da minha turma que tinham passado no concurso. E aí os 10, a gente conseguiu antecipar o estágio. E mesmo com essa antecipação, um mês antes, eu fui chamada para a indústria. Olha aí. E aí as pessoas dizem assim, mas tu vai para a indústria, tu passou no concurso, eles vão dinheiro, te chamar. Eu disse, sim, mas quando que eles vão chamar, né? A gente nunca sabe, a gente passa no concurso, mas não sabe quando eles vão chamar. Então eu disse assim, mas eu quero uma experiência, eu vou lá, vou ver como é. E aí que eu... Ah, povo chato, né? Mas é porque Deixa assim... o povo trabalhar. Mas é porque a gente fica mesmo curioso, né? E o pessoal diz assim, poxa, mas a pessoa passa no concurso e ainda vai atrás de vaga. Deixa eu viver a vida e trabalhar, né? E aí que eu fui, né, trabalhar na indústria. Isso foi em 2005. Quando foi em 2006, né, um ano depois, já estava bem estabelecida na indústria. Eu comecei como assistente da garantia da qualidade, depois fui para analista no controle de qualidade, passei a ser coordenadora do laboratório de microbiologia, supervisora e depois farmacêutica responsável técnica. O que já é uma função de muita responsabilidade, né? Não é só atestar a qualidade dos produtos. Né? E aí, quando foi um ano depois, em 2006, a Suzano chamou. Fez a convocação. Na época, ele estava inaugurando aquele prédio do Secom, que antes o prédio ele era só aquela parte da frente. E aí, eles inauguraram aquele prédio e mesmo eu fiz para o geral da secretaria, mas eu não fiz para a fundação específico, mas eles chamaram para a fundação. E aí, na época, assim, jovem ainda, né? Não tinha filhos, o marido já estava estável, né? Concursado, tudo. E aí, eu na indústria. E aí, eu fiquei balançada. E agora? Vou, não vou, vou, não vou. E meu chefe era japonês, né? Japonês, sério, não sei o quê. Luana-chan, não sei o que e tal. E eu, meu Deus, e agora? E eles tinham investido bastante em mim, né? Com capacitação, treinamento. Ia muito para São Paulo, para outros estados fazer curso, treinamento, visita em fornecedor. E aí o chefe virou e disse assim, e agora? Né? Porque eu chamei, tive que contar para ele, né? Sim. Olha, fui chamada do concurso, ele... Mas nós gostaríamos tanto que você ficasse. Aí ele virou para mim e disse assim, e ofereceu um outro cargo. Ele disse assim, eu quero oferecer para você o cargo de gerente da qualidade e a farmacêutica responsável técnica do produto. Aí eu, putz, e agora? Aí eu, que balançada. Proposta indecorosa. Muito. E aí eu fiquei. E agora? Aí conversa com o marido. Aí ele, não, mas você é jovem, eu estou estável, se você quiser arriscar, isso é muito bom para o seu currículo. E aí, se não der certo, mais lá para frente, parece outro concurso, você faz e passa. Aí eu, rapaz, será? Fiquei.
Legal isso, porque geralmente opta-se pelo concurso, pelo né? mais estável, aquilo né? que é mais estável. E por incrível que Mas pareça, foi uma ótima, não tomei posse. foi uma decisão assim arriscada, mas sabendo o Foi, potencial também. foi, exatamente. Então, assim, foi um risco planejado. Sim, sim. Porque, assim, eu me encantei pela área da indústria farmacêutica, né? É uma área muito bonita, dá para crescer muito, aprender demais. E, assim, eu investi mesmo. Então, eu não tomei posse no concurso da Suzano. A Sensa venceu o concurso, então perde a garantia da vaga, porque não é vaga, né? Só cadastro reserva. Aham. E aí, assim, eu disse, vou mergulhar de corpo e alma na indústria. E mergulhei. E fiquei quase 7 anos na indústria. Foram anos maravilhosos, aprendi muito, bastante. E aí, quando eu saí da indústria, por incrível que pareça, Passou de novo nos concursos. antes disso, olha só, ainda teve mais uma aventura. Antes disso, eu caí na docência. Ah, sim. Então, quando eu saí da indústria, recebi o Aí amou a convite. primeira vez. Aí não tem pra onde correr. Isso aí a Não gente ama fazer. tem, Marco. Então, eu dizia assim: não vou ser professora, porque marido professor, meus primos professores, meus tios professores, a família de professor, e eu dizia: ai, professor, leva trabalho para casa, eu não quero É, leva não. mesmo. É muito ruim, nossa. E aguentar uma turma cheia de aluno, cuspi para cima, né? Como diz o Aham. ditado, né? E E tá até aí, hoje, né? exato. E aí, assim, eu não sei, né? Assim, eu vou dizer por mim, mas você vai concordar, que eu tenho certeza. Você se apaixona pela sala de aula. Total. Se apaixona, Total. não tem como. Já tentei desistir de dar aula, de ser professora, mas assim, não consegui. Né? Às vezes que eu tentei, não, eu vou sair, não estou aguentando, tá muito pesada a carga horária, não sei o quê. Não, a gente ajusta, bora ver o que a gente faz. E aí você fica, porque não é a questão de você estar ali só ensinando, é a Uhum. troca. Eu acho que a troca é o principal. A troca de experiência, né? Exatamente. De conhecimento, de tudo. Né? Eu acho que ali, você trabalhar com pessoas é muito bom. Eu acho também. Eu É gosto muito disso. muito bom mesmo. E por incrível que pareça, né? Quando eu fui para docência, né? Um pouquinho antes, acabei fazendo uma especialização, né? Como eu te falei que eu assinava lá como farmacêutica bioquímica, tinha um sonho de trabalhar nas análises clínicas. Fez pós em análises clínicas? Fiz! Olha aí. Não sabia disso. Por incrível que pareça, fiz lá na Newton Lins, professor Edson foi meu professor, Lá na professora citologia. Carla, exatamente, todos Legal. eles. E aí fiz a pós-graduação em análises clínicas, mas nunca atuei. Quem sabe um dia, né? As coisas. Não sei se eu já me encaixo nisso não, porque eu acho que eu me encontrei na docência e na Mas saúde olha, Lu, eu pública. fiquei impressionado, assim, eu não sabia da história de tu ter abandonado um concurso público para se dedicar à indústria. É, Eu acho que fica aí uma lição, porque muitas vezes a gente acha que é, só o concurso público vai me dar uma estabilidade e não existe caminho errado, né? Não não, existe caminho não. errado, tudo é um caminho. É um caminho, é você tomar uma decisão e investir. Investir Aham. nela, né? Investir para que você tenha sucesso naquela decisão que você tomar. Né? Então, assim, enquanto eu estive na indústria, eu tive muitas oportunidades. Eu acho que, assim, eu comecei de baixo, né? Fui crescendo, mostrando meu potencial, tudo que eu podia fazer a mais para poder crescer ali e ter uma carreira. Uhum. Né? E foi como eu te falei, eu arrisquei porque aquilo, querendo ou não, me deu um bom currículo. Né? Com Então, acho que isso certeza. foi muito bacana. Né? Mesmo que eu não tenha seguido a área da indústria, né? Tenha vindo para a docência e para a saúde pública, aquilo me serviu como uma experiência muito boa. Né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas uma área não tem nada a ver com a outra. Hum, Não tem a área em si, a parte técnica, né, sim, específica, mas muitas lições do dia a dia, do que você faz, dá sim para empregar com no seu certeza. dia a dia. Muito Dá, legal. dá. E aí depois disso veio outros concursos, você passou em outros dois concursos Exato. de novo, né? Exatamente. Então, Cabeçuda você. aí eu fazendo, né, lá na docência e tal, em 2012,
Eu grávida, saiu o concurso da Sensa, resolvi fazer o concurso da Sensa. E aí passei, em 2012. Quando foi em 2013, eles chamaram, né? E eu assumi o cargo da Sensa, né? Trabalho num CAPS infanto-juvenil, né? Com saúde mental desde então, desde 2013, né? Esse ano estou fazendo 10 anos de saúde mental e saúde pública. E aí, quando foi em 2014, surgiu da Suzan, novamente, o concurso da Suzan, fiz de novo, passei de novo. E aí, quando foi em 2017, eles também convocaram e fui atuar na Suzan. Né? Então, fui trabalhar numa policlínica, né? Onde eu acabei escolhendo a lotação também, numa policlínica que também ofertasse o serviço de saúde mental. Né? Então, acho que casou bastante uma coisa com a outra. Que legal. Né? Então, assim, e aí me apaixonei por essa área da saúde pública. Né? Hoje, assim, eu tenho um consultório farmacêutico, né? Trabalho com a parte de atendimento em saúde mental para os nossos pacientes. Né? Faço a consulta farmacêutica, trabalho com auriculoterapia com eles, né? Faço a análise dos resultados dos exames laboratoriais, se precisar, as medidas antropométricas. Às vezes a gente faz intervenção não farmacológica, né? Por exemplo, questões que envolvam, por exemplo, hábitos alimentares saudáveis, indicação de atividade física, entre outras coisas que a gente acaba fazendo, um né? pouco de tudo, né? Ali no dia a dia, exatamente. Poxa, que legal. E foi dessa forma, né? Não, mas ainda fora 2 trabalhos, né? Ali ao mesmo tempo, 2 filhos. E não deixei a docência. Né? Não deixou a docência. Isso porque quando eu fui chamada da Suzan, queria. Ainda tem o Conselho Regional de Farmácia nessa história. Tem, né? tem. E aí vem uma outra parte, que é essa parte mais valorização de classe, a parte política. Isso. Quando é que despertou isso? Então, aí você vai ver que eu vou comentar entrelaçando tudo que vinha lá de trás também. Porque ainda na época da faculdade, eu era bolsista de um programa chamado PET Farmácia. Sim. Já ouviu falar, né? Já. Então, eu era bolsista do PET, né? Onde a gente desenvolvia projetos de extensão, pesquisa e ensino. E aí, por exemplo, dentro da extensão, eu participava de um projeto, junto com a professora Cintia Mille da farmacologia, onde nós apresentávamos programa de rádio, num sábado de manhã, uma rádio comunitária. Né? Então, eram alunos da farmácia, medicina, é por isso que tu tem essa educação física. Aqui, acho que sim. E a gente ia aos sábados em dupla, né, para falar sobre temas de saúde. Né? Eu acho que aí entrou docência, tudo junto, eu gostei. E a gente falava, por exemplo, sábado agora nós vamos falar sobre diabetes. Aí falávamos sobre diabetes, sobre os cuidados, a prevenção, tudo. E claro, né, de vez em quando a gente coloca uma música aí, DJ, alguma coisa assim, né? Fulano ligou, tá oferecendo uma música pro namorado, pro marido, alguma coisa assim. E ia, né? Radialista mesmo. Radialista. E aí eu fazia na parte da extensão esse projeto da rádio. Na parte de pesquisa eu fazia um projeto com o professor Paulo Roberto, que era nosso professor de farmacognosia, de pesquisa de controle de qualidade de droga vegetal, que na época era o Crajiru que eu trabalhava, né? E aí me aproximei bastante do professor Paulo Roberto, né? Professor maravilhoso, ele ensinava muito bem a parte de farmacognosia, depois foi nosso professor de deontologia e legislação farmacêutica. E a gente brincava que a gente aprendia tanto com ele que ele entrava na sala de aula só com um pincel, né? E tchum, 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 ia destrinchando no quadro. E no laboratório, ele escrevia nos azulejos da parede do laboratório, pra você ter uma ideia. Eu acho que eu cheguei a ver isso lá quando eu estava fazendo mestrado lá na... Isso, então lá assim, na Aparecida. Exatamente, e era lá na época que eu estudava. E aí eu me aproximei bastante dele. Na época do PET, né, a professora Débora Ohana era a nossa tutora. E aí ela foi mais ou menos a época em que o professor Paulo Roberto foi presidente do Conselho de Farmácia. Né? E aí ele, enquanto presidente do Conselho de Farmácia, a professora, vamos fazer um projeto? Aí ele, qual? Vamos fazer um projeto para os bolsistas do PET acompanharem a fiscalização do conselho? Aí ele, embora. E aí, quem que foi na fiscalização? Tu. Eu.
Então, assim, foi lá que eu já conheci a Inês, que é a nossa Aham. fiscal mais antiga. Então, tu começou essa coisa de estagiários dentro do conselho, né? Exatamente. E aí, assim, aí eu ia na fiscalização, acompanhava a fiscalização, né? A gente não interferia em nada, era só para acompanhar mesmo e tal. E aí eu comecei a gostar. E sempre gostei muito dessa questão de conselho, de representatividade. Na época, a minha turma foi a turma que reativou o CAFARMA, que era o Centro Acadêmico de Farmácia da UFAM, que estava parado, né? E a minha turma reativou. Na época, eu ia entrar para o centro acadêmico, mas aí, como eu passei no PET, né, eu disse, não, vou dar prioridade para o PET e o restante da turma, né, alguns amigos ficaram Vai no Cafarma. no CAFARMA. Então, assim, já desde aquela época, já gostava de trabalhar nessa parte de representatividade, de classe e tudo. E aí formei, fui para a indústria, né? Tava já saindo da indústria, entrando na docência. Quando foi assim, meados de 2013, que eu já tinha sido chamado pela Censa, aí recebo um telefonema do professor Paulo Roberto. E aí o professor Paulo me fez o convite, né, para vir como candidata, né, representante, né, como conselheira regional e para participar da chapa como vice-presidente, como responsável da fiscalização. E eu disse, meu Deus! Disse, eu não tinha experiência ainda, né, tal, de conselho. Eu disse, mas professor, o senhor tem certeza? Ele, não, eu vejo potencial em você Vai, minha e tal. Eu disse assim, tá bom, vamos nesse negócio, vamos lá, topei. Aí topei, né? E assim, foi uma experiência muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Na época, eu não fui eleita de primeira, porque tinha que ser eleita conselheira regional, Sim, né, para poder assumir a vaga da diretoria. da diretoria. E aí eu fiquei como suplente. Eu não consegui me eleger, né? Acho que eu lembro dessa época. É, Foi logo no início mesmo, quando eu tava foi. adentrando também. Exatamente. E aí, acho que foi Targino que passou na minha frente por 30 Targino. votos. Aí eu brinquei, eu disse assim, poxa, perdi, mas tudo bem. Targino, que é um amigo do coração. Maravilhoso, Targino, um abração pra você. E aí eu disse, vou ficar como suplente, mas vou ficar, ué. E aí eu ia para as plenárias, participava, né? Tinha as ações do conselho, continuava participando, né? Na época a presidente era a doutora Ednilza, e aí ela me chamava, vem participar da comissão, criou uma comissão de fiscalização, me convidou para presidir, eu disse assim, vou. E aí isso foi em 2013. Quando foi em 2015, teve uma nova eleição. E aí ela me convidou novamente para vir na chapa da diretoria. E aí eu disse, será? Será se agora vai? Vai. E aí vamos, você já está trabalhando, está mostrando serviço? Vamos. E foi. E foi. E aí fiquei, né, esses anos como vice-presidente, né, uma área que eu gostava muito, que é a parte da fiscalização. Até brincava que... Por sinal, atua com muita competência. Ai, obrigada. Porque Isso é assim, verdade. e que não é uma área fácil, Não não é é. fácil, mas eu costumo dizer que assim, parece que... E é a atividade fim do conselho, né? Exatamente, é a principal atividade. E eu lembro até hoje o professor Paulo na sala de aula falando da legislação. E ele falava das resoluções do conselho, ele chegava com aquele livro, né, do Conselho Federal de Farmácia, com as resoluções, com as coisas, e ele sempre tocava nisso, porque a fiscalização, tudo. Eu disse, rapaz, E aí, quando eu fui, eu disse, não, eu vou dar o meu melhor, né? Vamos fazer um projeto legal, bacana, para melhorar a fiscalização, melhorar tudo. E aí fui. Mas eu juro para ti que eu não tinha intenção de ser presidente. A gente nunca tem, né? Não A gente tinha. vai sendo levado. Então, assim... Essas coisas, ser conselheiro, ser representante, a gente acaba que adentrou, vai sendo levado. Vou né? fazer até uma brincadeira aqui, mas por favor, gente, não fiquem com raiva de mim, tá? Até dizer assim, eu disse assim, mas eu adoro ser vice igual o Vasco. E brincadeiras à parte, né? Uma vez Porque fica ali um pouquinho mais nos bastidores. E aí, brincadeiras à parte, uma vez eu até falei isso pro Marcelo Serafim, né? Aí ele ficou me olhando que ele é vascaíno roxo, né? Aí eu, meu Deus, por que eu fui falar isso? Mas, enfim... Aí eu disse, tá, e fui, né? Fiquei duas gestões com a doutora Ednilza, né? De vice-presidente, 2 com o doutor Jardel, né? Jardel parceirão,
Jardel disse, Luana, eu vou vir para presidente, você topa vir comigo? Eu disse, Na lógico, hora. com você eu vou, onde você quiser eu vou. Então, topei o desafio. Já tinha falado para ele que, assim, depois do segundo mandato eu ia, né? Ia parar? Ia Ia largar? parar, como é que fala? Tirar as chuteiras, né? Pendurar as Pendurar as chuteiras. chuteiras, ia pendurar a chuteira. E aí eu disse, meu Deus, e agora? Aí quando o Jardel tava finalizando, aí ele disse assim, olha, não tem jeito, a gente tem que pensar num outro nome. Aí eu fiquei calada, né? Fingindo que não era comigo, né? E aí ele disse, não tem, tem que ser você. Tá bom, né? Fazer o quê? Então, bora. Vambora. E a minha vida sempre foi assim, né? Assim, de desafio. Quando eu tomo uma decisão e digo que assim, não, vamos. Eu coloco como um desafio. Eu acho que assim, eu sou ariana, né? Então, a ariana, ele gosta de desafio mesmo. E eu digo que se eu não entrar de cabeça e não for fazer mesmo do meu jeito, eu não vou. Então, assim, não é que a gente demore a tomar decisão. Pelo contrário, eu acho até que eu tomo decisão muito rápida. Mas, assim, já contando todos os prós e contras, né? E sabendo, assim, não vou dizer da minha competência, porque nem eu sabia que tinha competência para ser presidente, né? Eu costumava dizer, assim, que eu era mais da área técnica, né? Mais da área da fiscalização, não muito da área política, né? De classe e tudo. Mas eu digo que eu falo muito isso para os meus alunos, né? Que todos os dias a gente aprende alguma coisinha. Verdade. Nem que seja a gente aprender como... Um dia desse eu estava ensinando para uma amiga, né? Como coloca o clips no papel. Né? E ela disse assim, eu sempre colocava de outro jeito. Eu disse, não, mas é assim. Então, assim, todo Sempre dia tem o que aprender, né? a gente tem o que aprender. Sempre tem o que aprender, isso é verdade. Sempre, não tem jeito. E Lu, vamos falar Dia Nacional do Farmacêutico. Tu quer deixar alguma mensagem para os colegas? O que você pode falar para o farmacêutico, para aqueles que estão adentrando a profissão? Dá aí as suas dicas e a sua palavra. Então, vou até direcionar aqui para eles. Direciona para eles. Para dizer assim que eu sou uma apaixonada pela nossa profissão, né? E assim, eu falo até para os meus alunos e até para aqueles que não são meus alunos ou que estão fazendo outros cursos, eu digo assim, faça farmácia. Ué, mas por que fazer farmácia? É um curso lindo. Não só o curso em si, mas é uma profissão que a gente tem uma gama de áreas de atuação, né? As nossas especialidades, né? Mais de 135 especializações. Exatamente. Então, assim, mais de 135. Então, se você olhar... Eu falei aqui da indústria, olha só. Nessa nossa conversinha aqui, falei da indústria, falei das análises clínicas, da saúde pública, né? E da docência. Olha só, 4 áreas de atuação. Né? E às vezes a gente fica preso só em uma área, eu quero só isso, eu quero isso, eu quero isso. E assim, para te ver... Tanta coisa que a gente pode fazer, né? Tanta coisa que a gente pode fazer. Hoje eu estou vendo colegas aí se reinventando, gente que estão atuando, por exemplo, na estética, né? E que estão fazendo ótimos trabalhos, né? Se destacando. Né? Então, a gente tem estética, tem a parte das práticas integrativas e complementares, né? Aromaterapia, né? Acupuntura, né? Dentre outras, né? Homeopatia também. Né? Então, assim, eu digo que é uma profissão muito bonita. Muito bonita. Verdade. Porque, assim, você não tem como se apaixonar. Não se apaixonar, né? Porque você tem tudo isso que você pode atuar. E aí você mira naquele teu alvo, naquele teu objetivo e vai. Vai, dá o seu melhor, busca saber tudo sobre aquele assunto, sobre aquela área, procura se informar sobre o campo de atuação, mercado de trabalho, né? Oportunidades de conhecimento, de especialização, de pós-graduação. Conversa com os professores. É super importante conversar com o professor. Né? Conversa com o professor, conversa às vezes até com o fiscal, né? do conselho, né? Com outras pessoas, para saber um pouquinho mais sobre a sua profissão. E eu digo assim, que o farmacêutico, ele é um profissional que é o primeiro profissional que a população procura quando ela tem algum problema de saúde. E o de mais fácil acesso. Exatamente, né? Procura justamente por isso, de maior acesso.
E aí a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Porque é nessa hora que a gente tem que mostrar o nosso valor para a população. Mostrar para a população que nós, profissionais farmacêuticos, fazemos a diferença na vida deles. Fazemos a diferença na vida deles com o cuidado farmacêutico. Não é só com uma indicação de uma medicação ou um encaminhamento para o profissional médico, mas é com o vínculo. Né? E às vezes, assim, como eu trabalho muito com essa parte de saúde mental, né, a gente trabalha muito a questão do vínculo com o paciente. E aí eu acho que o que a gente precisa trabalhar mais na nossa profissão é justamente isso, é o vínculo. Sim. Porque muitas vezes o profissional farmacêutico, não que seja uma crítica, mas o profissional farmacêutico ele fica ali, bonito, elegante, todo no jaleco, passa de um lado, passa do outro, e vê o paciente, né? Na farmácia, tal, tudo mais. Mas ele não vai lá, não pergunta, né, para o paciente, você está precisando de uma ajuda? Você quer conversar um pouquinho? Leva ele lá para o consultório farmacêutico, conversa com ele. De repente, ali, você já consegue, né, fazer criar um vínculo mais forte com aquele paciente e, a partir dali, mostrar para que o farmacêutico serve. Legal. Né? E eu digo que com a pandemia da Covid, a nossa profissão ela saiu de trás do balcão e passou a ficar na vitrine. Isso é verdade. Porque na vitrine, gente, a Covid, os testes rápidos, onde é que essa população ia fazer teste? Não tinha teste disponível em todas as unidades do SUS. Tinha muita unidade do SUS que não funcionava sábado, domingo, feriado. E onde que tinha unidade aberta e que é estabelecimento de saúde? Nas farmácia. farmácias. Uhum. Com o farmacêutico presente, porque a nossa legislação federal ela garante que tenha farmacêutico em todo horário de funcionamento. E aí, muitas vezes, a gente diz assim, mas é muito chato ficar lá preso o tempo todo no estabelecimento. Às vezes, o proprietário também acha ruim. Mas, gente, não é. Não é porque você está oferecendo serviço de saúde. Ali você aplica injetáveis. Hoje a gente tem as vacinas. Além das vacinas nas farmácias, a gente tem a perfuração de lóbulo auricular. Testes laboratoriais. Testes remotos. laboratoriais, remotos. Então, assim, a gente chegou numa fase em que a nossa profissão, daqui para frente, ela só tem a crescer. E só vai depender de quem? De cada um de nós. Muito bem. Né? Então, Luana, acho que era isso que eu queria assim, externar e dizer que, enquanto presidente do conselho, né, a gente está fazendo tudo que a gente pode, mais um pouco, né? Porque sempre a gente acaba extrapolando um pouquinho as nossas competências, mas sempre dentro da legalidade. Mas, assim, para valorizar ainda mais a nossa profissão, a gente está buscando sempre garantir os postos de trabalho e garantir essas novas áreas, né? Para que o profissional ele tenha a oportunidade de se desenvolver enquanto, né, o cuidador da saúde pública. muito legal. É isso. Luana, só tenho mais uma vez agradecer a tua Nada, eu que vinda agradeço. Que aqui no oportunidade. EduCac. Pra gente também, eu sou testemunha do teu trabalho, né? Ali dentro do conselho, principalmente. Então, eu vejo a dedicação que vocês têm, né, com a gestão do conselho, para que tudo esteja dentro da regularidade. Lembrar que só se tem empregos aí que estão sendo absorvidos é porque a fiscalização está trabalhando. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, agradeço demais, né? Ter você aqui é uma honra. A honra é minha de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha vida. E fica à vontade, o EduCac está aberto. Obrigada. A você, está aberto ao conselho sempre que quiser. Então, a gente está aqui sempre à disposição. Muito obrigada e, assim, é uma satisfação nossa ter o EduCac como parceiro, né? Assim, o EduCac é uma instituição que tem trazido muitas formas de melhorar a parte de qualificação dos nossos farmacêuticos no Amazonas. E instituições como a EduCac, a gente só tem a agradecer. Agradecer por existir, né, e por estar dando essa oportunidade aos nossos farmacêuticos. Muito obrigado. Né, para que eles possam se qualificar ainda mais e ter um bom retorno no mercado de trabalho. E agradecer a vocês também, que ficaram até esse tempo todo ouvindo aqui o nosso podcast. Obrigado vocês, a nossa audiência. E
vamos, né, para os próximos agora, né? É isso aí. Obrigada, né? Fico à disposição, né? Em caso, eu até costumo dizer que assim, sempre que possível, entrem em contato conosco, comigo, né? Eu sou uma pessoa muito acessível, Sim. muito acessível. Mandem mensagem. Sofre por isso. Sofre. Mas eu respondo todo mundo. E podem ligar, podem mandar mensagem. A gente sempre está procurando ajudá-los no que for possível, nem que seja uma dúvida que às vezes você acha que é muito simples, mas que para a gente faz uma diferença muito grande poder esclarecer. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Eu te falei que eu falo muito.